Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro, quero te convidar para estar celebrando conosco o culto ao Senhor a partir das 19 horas e 30 minutos, aqui no nosso templo sede em Olaria, na Via Expressa, esse longo muro verde, de fácil acesso a você. Estamos aguardando você para celebrarmos juntos hoje, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, com o culto com a ministração da Palavra de Deus, alvos de oração, louvor, enfim, vamos celebrar o nome do Pai. Estou aqui com você no Salmo de número 100. Ontem falei sobre o versículo 1, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e vamos hoje para o 2 que diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Servir, serviço. Se eu vou servir alguém, essa pessoa que recebe o meu serviço é senhor sobre aquilo que eu estou fazendo. Se a gente for olhar o campo humano, talvez a gente não concorde muito com essa colocação, afirmação, com essa linha de pensamento, não é? Mas no que diz respeito ao culto ao Senhor, a celebração ao Senhor, o se dispor a Deus, é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Se eu vou servir ao Senhor, a própria expressão diz: Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é pastor, eu sou ovelha. Se Ele é Deus, Criador, eu sou criatura. Se Ele é Pai, eu sou filho. Enfim, relacionamento, níveis de relacionamento, postura, posição, posicionamento. Servir ao Senhor com alegria. Está intrínseco aqui, vem junto a ideia de quem Deus é. Porque eu já tive a oportunidade, você também já teve, talvez esteja tendo agora, de servir a alguém. No contexto das cartas dos apóstolos, bem depois do episódio de Cristo por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos um dos escritores, chamado Paulo, falando de comportamento que uma pessoa que trabalha para outra deve ter. Na linguagem apostólica daquela época, que foi escrita no tempo da escravatura, Paulo diz à igreja, aos irmãos, que se eles fossem servos de alguém, no sentido escravos mesmo, eles deveriam servir a esse Senhor da melhor maneira possível, como se estivesse servindo ao próprio Deus, para que servindo bem aquela pessoa fosse testemunho de alguém que, temendo a Deus, pudesse levar aquela pessoa igualmente a considerar a pessoa de Deus. O contrário evidenciaria uma atitude de não corresponder ao que deveria. Eu estou falando dentro do que estava acontecendo naquela época. Hoje não existe mais esse tipo de escravidão, pelo menos dizem que foi abolida, embora se fale em algumas reportagens que existem pessoas que prestam serviço tipo escravo. Eu não quero consumir o meu pouco tempo aqui para falar sobre isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando nós nos apresentamos para servir a alguém, essa pessoa se torna senhor daquele que está servindo. E no contexto aqui do versículo 2 do Salmo 100, está falando de servir ao Senhor, servir a Deus. E o contexto divino é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. O último versículo do Salmo 100 vai dizer que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então servir a Deus é servir a um Senhor bom, um Senhor justo. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor traz coisas para nós que nós não merecemos. Quando no último versículo diz que a eterna é a sua misericórdia, fala do coração divino sobre a nossa miséria, que Ele nos assiste em coisas que Ele é extraordinário por conta disso. Nenhum senhor da terra
E quando a gente vai falar de senhorio de Cristo na nossa vida, o senhorio divino, muita gente é repelente, infla igual o gato quando vai expô-lo à água fria ou à água, né? Ele se arrepia todo, porque já dentro de si as fontes da sua vida é totalmente oposição a senhorio de alguém. Mas desde que o mundo é mundo e todo o tempo que ele for, isso vai existir. Então é uma questão de compreensão, de postura. Mas quando eu falo do senhorio divino, estou falando de alguém que exerce sobre a minha vida no caráter da benignidade. Benignidade é um dos atributos divinos que é comunicável àquele que celebra a vida de Deus em si, que é a capacidade que Deus tem, só Ele tem, e quem começar a ter é porque recebeu dele, de não desejar mal a ninguém, nem conspirar para o mal de alguém. No sentido bíblico, a benignidade de Deus é a capacidade que Deus tem de ajudar, estender a mão a todas as pessoas, que é uma mescla de benignidade com misericórdia, que algumas pessoas dizem ser a mesma coisa, mas não é, no sentido original da palavra. E a Bíblia está dizendo que eu devo servir a esse Senhor com alegria, por conta daquilo que Ele é. Quando a Bíblia fala que quem quiser seguir a Jesus, Ele mesmo fala isso, deve negar-se a si mesmo, Ele está fazendo isso para o meu bem. Embora muitas pessoas querem discutir o mérito sem exercer a função, sem desempenhar o desafio que Ele mesmo, o Senhor, fez. Então, o coração divino é todo cheio de bondade, que é muito difícil nas nossas convivências interpessoais compreender isso, porque na maioria das vezes as pessoas que compartilham com a gente, elas podem até tentar fazer isso, mas isso não é inato ao ser humano, então não conseguem. E é por isso que a maioria dos compartilhamentos e das afinações de relacionamento não dão tão certo, porque em algum momento uma das pessoas vai demonstrar egoísmo, orgulho próprio, autocentrismo, e já destruiu todo o relacionamento. E Deus, então, a Bíblia diz que nunca se viu desde a antiguidade, nem se ouviu, nem subiu o entendimento humano um Deus além de ti, que trabalha para o bem e por amor daqueles que em ti esperam. Então Deus trabalha por mim, trabalha por você. O senhorio de Cristo é desempenhado desta forma na nossa vida. Então, quando eu vou servir ao Senhor, eu vou servir com alegria, porque Ele faz tudo por mim. Apresentai-vos a Ele com canto. Geralmente os servos se apresentavam temerários ao seu Senhor, por conta do pulso de ferro, por conta das ordenanças desgastantes, das atribuições e tarefas as mais inéditas e desgastantes possível. Mas a Bíblia diz para eu me apresentar ao Senhor com canto, feliz. Por quê? Porque Ele não vai exigir de mim coisa alguma que eu não possa cumprir. Os desafios de Deus, e eu coloco entre aspas, as exigências de Deus, são desafios para eu estabelecer como meta para a minha vida, e quando eu alcançar eu vou ver que eu estou mais feliz e sou uma pessoa melhor. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.